Fizeram alguma coisa que está te prendendo. Você sente isso todos os dias. Aquela força invisível que impede seus movimentos, que bloqueia seus avanços, que sabota seus projetos, que sufoca seus sonhos. Todas as portas que deveriam se abrir para você permanecem inexplicavelmente fechadas. As pessoas que poderiam te ajudar se afastam sem motivo. Suas finanças estão em constante declínio, apesar de todo o seu esforço. Sua saúde deteriora sem diagnóstico preciso. Seu relacionamento está desmoronando sem causa aparente. Não é coincidência você encontrar esta oração hoje. São Miguel Arcanjo viu as correntes espirituais que foram amarradas ao seu redor e vem com sua espada de fogo quebrar cada uma delas, libertando você dessa prisão invisível que nunca deveria ter sido sua. As amarrações espirituais que foram feitas contra você são reais e poderosas. Alguém movido por inveja profunda, por ciúme doentio, por ressentimento destrutivo, por ódio consumidor, por vingança implacável, recorreu às forças das trevas para te destruir. Seu nome foi escrito em papéis que foram enterrados em cemitérios. Sua fotografia foi perfurada com agulhas consagradas a entidades malignas. Seus pertences pessoais foram usados em rituais sombrios. Seu caminho foi cruzado com substâncias preparadas para te bloquear. Sua casa foi alvo de despachos colocados em pontos estratégicos. Sua vida inteira está sendo manipulada por forças que você não pode ver, mas cujos efeitos você sente todos os dias na forma de obstáculos inexplicáveis, de problemas recorrentes, de limitações persistentes, de fracassos sistemáticos. Você tenta avançar, mas sente como se estivesse caminhando contra uma correnteza invisível. Você faz tudo certo, segue todos os passos, aplica todo o seu conhecimento, dedica todo o seu esforço, e ainda assim, os resultados nunca aparecem. É como se uma mão oculta estivesse constantemente desfazendo seu trabalho, desviando suas oportunidades, bloqueando seus caminhos, roubando seus recursos, contaminando seus ambientes, envenenando suas relações. E o mais perturbador, essa sensação de estar sendo observado por olhos malignos, mesmo quando você está completamente sozinho, esse peso opressor que desce sobre seus ombros em momentos aleatórios, essa voz sussurrante que instila pensamentos negativos em sua mente, essa energia densa que invade seu espaço e drena sua vitalidade. Você já percebeu os sinais, mesmo que talvez não tenha compreendido plenamente seu significado. O espelho que caiu e quebrou sem ninguém ter tocado nele. O relógio que parou exatamente às 3h33 da madrugada. Os 3 copos que quebraram em sequência no mesmo dia. O pássaro negro que insiste em pousar em sua janela. O retrato de família que amanheceu virado para a parede. Os pesadelos recorrentes com figuras encapuzadas te perseguindo. O cheiro de enxofre que surge do nada, em certos cômodos da casa. As sombras que parecem se mover por vontade própria pelos cantos da sua visão. As manchas inexplicáveis que aparecem nas paredes recém-pintadas. Os animais domésticos que se recusam a entrar em determinados espaços. A sensação constante de algo ou alguém respirando em sua nuca quando você está sozinho. Todos esses são sinais inequívocos de que forças espirituais negativas foram deliberadamente direcionadas contra você, sua família, sua casa, sua vida. Você não encontrou esta oração por acaso. Na noite passada, enquanto você dormia um sono agitado, perturbado por pesadelos que te deixaram exausto ao invés de descansado, São Miguel Arcanjo esteve ao lado do seu leito. Ele viu as correntes espirituais invisíveis que prendem seus pulsos e tornozelos, impedindo seus movimentos, limitando suas ações, restringindo suas possibilidades. Ele identificou as algemas energéticas conectadas aos seus chakras, bloqueando o fluxo natural da sua força vital, impedindo a circulação saudável da sua energia, obstruindo a manifestação plena do seu potencial. Ele percebeu os grilhões astrais envolvendo sua mente, aprisionando seus pensamentos em ciclos negativos, confinando suas ideias em padrões limitantes, encerrando sua criatividade em estruturas restritivas.
Ele observou os laços etéricos, amarrando seu coração, sufocando sua capacidade de amar plenamente, de conectar-se profundamente, de confiar abertamente, de entregar-se completamente. Ele viu as cordas dimensionais atando seu espírito, impedindo sua elevação, obstruindo sua expansão, limitando sua expressão, restringindo sua evolução. Ele detectou as redes energéticas envolvendo sua casa, criando uma prisão invisível que parece segura, mas que na realidade é uma fortaleza invertida, não mantendo perigos do lado de fora, mas mantendo você e sua família confinados em um campo de energia negativa que drena sua vitalidade, que compromete sua saúde, que destrói sua prosperidade, que arruína suas relações, que bloqueia suas bênçãos. O céu não está indiferente ao seu aprisionamento espiritual. Deus não está alheio às amarrações que têm limitado sua vida, impedido seu progresso, bloqueado seu crescimento, sabotado suas conquistas. O Altíssimo não está distante do seu clamor silencioso por libertação, do seu grito mudo por socorro, da sua súplica não verbalizada por ajuda. Por isso, hoje, neste exato momento, São Miguel Arcanjo, o mais poderoso dos guerreiros celestiais, foi enviado com uma missão específica, urgente e irrevogável: quebrar todas as amarrações, romper todas as correntes, cortar todos os laços, desfazer todos os nós, destruir todas as prisões espirituais que têm te mantido cativo, limitado, bloqueado, restringido, impedido de manifestar plenamente seu propósito divino, sua missão sagrada, seu potencial ilimitado, sua essência verdadeira. São Miguel Arcanjo, comandante supremo dos exércitos celestiais, guerreiro invencível que derrotou Lúcifer e seus anjos rebeldes, príncipe poderoso da milícia divina, defensor incansável dos filhos de Deus contra as forças das trevas, hoje clamamos com urgência por tua intervenção imediata contra todas as amarrações espirituais, todos os bloqueios energéticos, todos os impedimentos ocultos que têm aprisionado esta vida, esta família, esta casa. Tu que tens autoridade para quebrar cadeias invisíveis, para romper grilhões espirituais, para cortar laços malignos, para destruir prisões energéticas, vem agora com todo o poder que te foi conferido pelo Altíssimo e liberta esta pessoa, esta família, esta casa de toda forma de aprisionamento oculto, de toda espécie de limitação invisível, de toda manifestação de bloqueio espiritual. Tu que empunhas a espada de fogo diante da qual as trevas recuam aterrorizadas, que portas o escudo de luz que nenhuma flecha maligna pode penetrar, que vestes a armadura celestial que nenhuma arma das sombras pode perfurar, estabelece agora uma operação divina de libertação completa desta vida e de tudo o que lhe pertence. Que tua espada flamejante corte todas as correntes espirituais, todas as cordas energéticas, todos os laços astrais, todas as amarrações etéricas, todos os vínculos dimensionais que têm mantido esta pessoa presa, limitada, bloqueada, restringida. Que teu escudo luminoso repela todas as forças opressoras, todas as entidades aprisionadoras, todas as energias limitantes, todas as influências restritivas que têm impedido o avanço, o crescimento, a expansão, a manifestação plena desta vida. Que tua armadura invulnerável proteja cada aspecto recém-libertado desta existência, para que nunca mais possa ser aprisionado, limitado, bloqueado, restringido por qualquer força contrária à luz, à verdade, ao amor, à vida. Tu, cujo nome é um grito de guerra contra toda a usurpação da autoridade divina, cujo ser é uma manifestação da justiça celestial, cujo propósito é a implementação da ordem sagrada, cujo poder é uma expressão da força eterna, ergue agora tua voz poderosa que ecoa através de todas as dimensões, que ressoa através de todos os planos, que vibra através de todas as realidades. Quem como Deus? Que este grito de batalha seja ouvido por todas as forças das trevas que ousaram aprisionar esta vida consagrada ao Criador. Que todas as entidades opressoras tremam, que todos os poderes limitantes recuem, que todas as energias bloqueadoras fujam,
Que todas as influências restritivas se dissipem diante deste decreto celestial, de libertação absoluta, de emancipação completa, de liberação total. Tu que comandas legiões incontáveis de anjos guerreiros, que coordenas forças celestiais de poder inimaginável, que diriges exércitos angelicais especializados em diferentes formas de combate espiritual, mobiliza agora todos esses recursos para uma operação de libertação celestial contra todas as forças das trevas que têm aprisionado esta vida. Que não seja apenas uma intervenção parcial, mas uma operação completa que não apenas quebra as amarrações visíveis, mas destrói completamente os próprios mecanismos de aprisionamento, elimina totalmente as próprias estruturas de limitação, desativa permanentemente os próprios sistemas de bloqueio, erradica definitivamente as próprias tecnologias de restrição. Que seja uma libertação tão profunda, tão radical, tão transformadora, que as forças das trevas jamais consigam reimplementar qualquer forma de aprisionamento, qualquer tipo de limitação, qualquer espécie de bloqueio, qualquer manifestação de restrição sobre esta vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e soberano do universo visível e invisível, Juiz supremo de toda a criação, Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje suplicamos por tua intervenção direta, imediata e decisiva contra todas as amarrações espirituais, todos os bloqueios energéticos, todos os impedimentos ocultos que têm aprisionado esta vida, esta família, esta casa. Tu que declaraste em tua palavra que vieste para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, tu que afirmaste que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tu que garantiste que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Manifesta agora teu poder libertador, tua autoridade emancipadora, tua graça restauradora em favor desta pessoa que sofre sob o peso de amarrações deliberadamente impostas, de bloqueios intencionalmente estabelecidos, de impedimentos propositalmente colocados para causar estagnação, frustração, desesperança e derrota. Tu, cuja natureza fundamental é liberdade, cuja essência primordial é autonomia, cuja característica definidora é independência, derrama agora estes atributos divinos sobre esta vida aprisionada, sobre esta existência acorrentada, sobre esta pessoa algemada por forças contrárias à tua natureza, à tua essência, à tua característica. Que tua liberdade invada cada área submetida à escravidão, que tua autonomia penetre cada dimensão sujeita ao controle externo, que tua independência alcance cada aspecto dominado pela manipulação alheia. Não há cadeia que possa resistir ao teu poder libertador. Não há prisão que possa conter tua presença emancipadora. Não há algema que possa restringir tua influência restauradora. Não há grilhão que possa limitar tua intervenção transformadora. Tu conheces cada ritual de amarração que foi realizado usando o nome desta pessoa, cada cerimônia de bloqueio que foi executada usando objetos pessoais dela, cada procedimento de impedimento que foi implementado, direcionado à sua vida. Tu sabes exatamente quais palavras foram pronunciadas, quais gestos foram realizados, quais símbolos foram traçados, quais substâncias foram utilizadas, quais entidades foram invocadas, quais forças foram direcionadas, quais energias foram manipuladas com o propósito específico de prender, de limitar, de bloquear, de restringir, de impedir o fluxo natural da vida, da prosperidade, da saúde, da felicidade, da realização desta pessoa. Tu percebes cada nó que foi atado, cada laço que foi feito, cada amarra que foi aplicada, cada selo que foi posto, cada tranca que foi fechada nos diversos níveis da existência desta pessoa. Amarrações no plano físico, afetando a saúde, a vitalidade, a energia, o bem-estar corporal. Bloqueios no plano emocional, comprometendo a alegria, a paz, a serenidade, a estabilidade afetiva. Impedimentos no plano mental, limitando a clareza, a criatividade, a concentração, a capacidade intelectual. Restrições no plano espiritual,
obstruindo a conexão, a intuição, a percepção, a evolução da alma. Prisões no plano material, bloqueando a prosperidade, a abundância, a estabilidade, o progresso financeiro. Cadeias no plano relacional, sabotando os vínculos, as conexões, as parcerias, as associações interpessoais. Tu vês claramente como essas amarrações foram posicionadas em pontos estratégicos da vida desta pessoa, como essas correntes foram colocadas em momentos críticos da sua jornada, como esses bloqueios foram estabelecidos em áreas cruciais da sua existência, como esses impedimentos foram instalados em fases decisivas do seu desenvolvimento. Amarrações posicionadas precisamente nos caminhos que levariam à realização profissional. Bloqueios colocados exatamente nas rotas que conduziriam à estabilidade financeira. Impedimentos instalados estrategicamente nas vias que resultariam em relacionamentos saudáveis. Restrições estabelecidas cuidadosamente nas trilhas que culminariam em saúde integral. Tu percebes o quanto esta pessoa já sofreu, o quanto já lutou, o quanto já se esforçou, o quanto já batalhou contra essas amarrações invisíveis, tentando avançar mesmo com pesos que não deveriam ser seus, buscando progredir mesmo com bloqueios que não deveriam estar ali, procurando crescer mesmo com limitações que não fazem parte do teu plano para a sua vida. Tu testemunhas as tentativas frustradas, os esforços malogrados, as iniciativas sabotadas, os projetos arruinados por forças que atuam nos bastidores, que operam nas sombras, que manipulam nas dimensões invisíveis para garantir que cada passo avante seja seguido por 2 passos atrás, que cada conquista seja acompanhada por uma perda maior, que cada vitória seja sucedida por uma derrota mais significativa. Pai Santo, tu compreendes que esta situação de aprisionamento espiritual ultrapassa completamente a capacidade humana de resolução, que esta condição de limitação energética transcende absolutamente as possibilidades terrenas de solução, que esta circunstância de bloqueio oculto excede totalmente os recursos naturais de libertação. São cadeias que não podem ser quebradas com ferramentas materiais, são prisões que não podem ser abertas com chaves físicas, são amarras que não podem ser desfeitas com mãos humanas. Por isso, Senhor, mobiliza agora todo o céu em favor desta causa de libertação. Que os exércitos angelicais sejam enviados, que as potestades celestiais sejam acionadas, que as autoridades divinas sejam convocadas para uma operação de emancipação espiritual de emergência. São Miguel Arcanjo, por ordem expressa do Altíssimo, coordena agora uma ação militar celestial contra todas as amarrações espirituais, todos os bloqueios energéticos, todos os impedimentos ocultos que têm aprisionado esta vida. Que sejam enviados anjos especializados em quebrar cadeias invisíveis, em romper correntes espirituais, em desfazer nós energéticos, em cortar laços astrais, em abrir fechaduras dimensionais, em destruir prisões etéricas. Que sejam despachados anjos guerreiros para confrontar diretamente as entidades carcereiras, para combater as forças aprisionadoras, para enfrentar os poderes limitantes, para batalhar contra as influências restritivas que têm impedido a manifestação plena desta vida segundo o propósito divino original. Que sejam mobilizados anjos da libertação para identificar cada amarra, cada corrente, cada bloqueio, cada impedimento, cada restrição, cada limitação imposta externamente, e não parte do design divino para esta existência. Anjos treinados para reconhecer a diferença entre limitações naturais que promovem crescimento e amarrações artificiais que provocam estagnação, entre desafios divinos que estimulam desenvolvimento e bloqueios malignos que causam frustração, entre provas celestiais que fortalecem o caráter e impedimentos demoníacos que enfraquecem a alma. Que estes anjos atuem com precisão cirúrgica, removendo apenas o que não pertence, eliminando somente o que foi imposto, destruindo unicamente o que foi acrescentado pelas forças das trevas, preservando intacto o design original, o propósito fundamental, o plano perfeito do Criador para esta vida. Que sejam enviados anjos da restauração
para reconstruir o que foi danificado durante o tempo de aprisionamento, para regenerar o que foi atrofiado durante o período de limitação, para revitalizar o que foi enfraquecido durante a fase de bloqueio, para reavivar o que foi sufocado durante a era de restrição. Que trabalhem nas diversas dimensões do ser, restaurando o corpo físico debilitado por doenças inexplicáveis, regenerando o campo emocional contaminado por sentimentos tóxicos, revitalizando a mente confundida por pensamentos distorcidos, reanimando o espírito desconectado por interferências energéticas. Que estes anjos sejam como equipes de reconstrução, que chegam após a libertação de um território ocupado, restaurando a infraestrutura danificada, reabilitando os sistemas comprometidos, reconstruindo as estruturas destruídas, reestabelecendo as funções interrompidas. Que sejam designados anjos da proteção para estabelecer barreiras impenetráveis, para criar escudos invioláveis, para formar muralhas inexpugnáveis ao redor de cada área recém-libertada, de cada dimensão recém-emancipada, de cada aspecto recém-liberado desta existência. Que estas proteções sejam multidimensionais, operando simultaneamente no plano físico, no plano emocional, no plano mental, no plano espiritual, no plano material, no plano relacional. Que sejam defesas dinâmicas, adaptando-se automaticamente a qualquer nova estratégia de ataque, a qualquer nova tentativa de invasão, a qualquer nova tática de aprisionamento. Que sejam barreiras inteligentes, permitindo a passagem do que nutre, do que fortalece, do que eleva, enquanto bloqueiam o que contamina, o que enfraquece, o que diminui. Que estes seres celestiais trabalhem de forma coordenada, integrada, sinérgica, implementando um processo completo de libertação, restauração, proteção, que não deixe nenhuma área desatendida, nenhuma dimensão negligenciada, nenhum aspecto ignorado. Que operem nas dimensões invisíveis para produzir resultados visíveis, que atuem nos planos espirituais para gerar transformações materiais, que trabalhem nos campos energéticos para manifestar mudanças concretas na vida física, emocional, mental, relacional, profissional, financeira e espiritual desta pessoa. São Miguel Arcanjo, com tua espada de fogo que corta através de todas as dimensões, de todos os planos, de todas as realidades, quebra agora todas as amarrações espirituais que têm aprisionado esta vida. Quebra as amarrações ancestrais, aquelas correntes geracionais que vêm sendo passadas de pais para filhos, de avós para netos, de bisavós para bisnetos, como uma herança maldita, como um legado sombrio, como uma tradição destrutiva. Quebra as amarrações familiares, aqueles laços disfuncionais que prendem a padrões repetitivos, a ciclos destrutivos, a dinâmicas tóxicas transmitidas através das gerações como um programa automático, como um script predeterminado, como um destino inescapável. Quebra as amarrações kármicas, aquelas dívidas espirituais do passado que ainda cobram seu preço no presente, aqueles contratos antigos que ainda vinculam, aqueles juramentos esquecidos que ainda obrigam, aqueles pactos inconscientes que ainda limitam. Quebra as amarrações externas, aquelas impostas deliberadamente por pessoas movidas por inveja, por ciúme, por ódio, por vingança, por pura maldade, ex-parceiros ressentidos, colegas invejosos, vizinhos maliciosos, conhecidos vingativos, desconhecidos contratados para o mal. Quebra as amarrações criadas por profissionais das trevas, feiticeiros, bruxos, magos negros, sacerdotes de cultos sombrios, praticantes de rituais macabros que venderam seus serviços para destruir, para bloquear, para limitar, para impedir o avanço desta pessoa em troca de pagamento, de favores, de energia, de almas. Quebra as amarrações colocadas em objetos, presentes envenenados energeticamente, fotografias manipuladas ritualmente, roupas contaminadas propositalmente, alimentos preparados malevolamente, água alterada negativamente, perfumes compostos destrutivamente. Quebra as amarrações depositadas em locais, pós misteriosos espalhados na entrada da casa,
líquidos suspeitos derramados no local de trabalho, substâncias estranhas enterradas no jardim, amuletos sinistros escondidos em cantos estratégicos, símbolos obscuros traçados em áreas específicas. Quebra as amarrações realizadas em datas significativas: aniversários, formaturas, casamentos, nascimentos, falecimentos, mudanças, promoções, iniciativas, projetos. Momentos cruciais deliberadamente sabotados para maximizar o impacto negativo, para amplificar o efeito destrutivo, para potencializar a influência limitante. Quebra as amarrações feitas em horários específicos, à meia-noite, às 3 da madrugada, ao pôr do sol, ao nascer da lua, momentos estrategicamente escolhidos para fortalecer o poder do ritual, para intensificar a eficácia da maldição, para consolidar a força do bloqueio. Quebra as amarrações implementadas com diferentes elementos: terra para bloquear estabilidade, água para impedir fluidez, fogo para destruir vitalidade, ar para confundir pensamentos, metal para endurecer emoções, madeira para travar crescimento. Quebra as amarrações executadas com diversos materiais: velas de cores específicas, ervas colhidas em cemitérios, ossos de animais sacrificados, pós preparados com substâncias tóxicas, líquidos compostos com ingredientes repugnantes, objetos pessoais subtraídos sem permissão. Quebra as amarrações focadas em diferentes áreas da vida: amarrações na saúde para gerar doenças, sem causa aparente, amarrações nas emoções para provocar depressão, sem motivo evidente, amarrações na mente para causar confusão sem razão discernível, amarrações nas finanças para criar escassez sem explicação lógica, amarrações nos relacionamentos para produzir conflitos sem origem identificável, amarrações na carreira para estabelecer estagnação sem justificativa plausível, amarrações na espiritualidade para instaurar desconexão sem fundamento compreensível. Que tua espada flamejante corte todas essas amarrações, todas essas correntes, todos esses laços, todos esses bloqueios, todos esses impedimentos, todas essas restrições e os destrua completamente, definitivamente, irreversivelmente. Que não reste nenhum fragmento que possa ser reconstruído, nenhum componente que possa ser reutilizado, nenhum elemento que possa ser reaproveitado pelas forças das trevas para reestabelecer qualquer forma de aprisionamento, qualquer tipo de limitação, qualquer espécie de bloqueio sobre esta vida. Que seja uma libertação total, uma emancipação plena, uma liberação completa, que restaure esta pessoa à condição de liberdade absoluta, que é seu direito divino, sua herança celestial, seu estado natural como filho de Deus. Vê, São Miguel, os diferentes tipos de amarrações que foram impostas sobre esta vida. Vê as amarrações físicas, aquelas que afetam o corpo material, que comprometem a saúde orgânica, que diminuem a vitalidade celular, que reduzem a energia corporal. Amarrações que se manifestam como doenças sem causa identificável, como dores que migram sem padrão reconhecível, como alergias que surgem sem trigger aparente, como inflamações que persistem sem razão detectável, como infecções que resistem sem explicação médica, como sintomas que aparecem e desaparecem sem lógica discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos do organismo, nos sistemas vitais para comprometer funções essenciais, nos órgãos principais para prejudicar operações fundamentais, nas glândulas endócrinas para desregular processos metabólicos, no sistema nervoso para desequilibrar comandos centrais, no sistema imunológico para enfraquecer defesas naturais. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações físicas. Que cada cadeia imposta ao corpo seja quebrada, que cada bloqueio instalado nos órgãos seja removido, que cada restrição colocada nos sistemas seja eliminada, que cada impedimento posicionado nas funções corporais seja destruído. Que o corpo seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em saúde plena, em vitalidade abundante,
em energia transbordante, em funcionamento ótimo, em equilíbrio perfeito. Vê as amarrações emocionais, aquelas que afetam o campo dos sentimentos, que comprometem a estabilidade afetiva, que diminuem a capacidade de experimentar alegria, que reduzem a possibilidade de sentir paz. Amarrações que se manifestam como tristeza sem motivo aparente, como ansiedade sem causa evidente, como medo sem origem identificável, como raiva sem gatilho reconhecível, como apatia sem razão discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos da estrutura emocional, nos centros de processamento afetivo, para distorcer a interpretação das experiências, nos canais de expressão sentimental para bloquear a manifestação saudável, nos sistemas de regulação emocional para desequilibrar as respostas adaptativas, nos mecanismos de conexão interpessoal para comprometer os vínculos relacionais. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações emocionais. Que cada cadeia imposta aos sentimentos seja quebrada. Que cada bloqueio instalado na capacidade afetiva seja removido. Que cada restrição colocada na expressão emocional seja eliminada. Que cada impedimento posicionado na experiência sentimental seja destruído. Que o campo emocional seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em equilíbrio pleno, em expressão saudável, em processamento adequado, em resposta proporcional, em fluidez perfeita. Vê as amarrações mentais, aquelas que afetam o campo dos pensamentos, que comprometem a clareza cognitiva, que diminuem a capacidade criativa, que reduzem o potencial intelectual. Amarrações que se manifestam como confusão sem causa aparente, como esquecimento sem razão evidente, como dificuldade de concentração sem origem identificável, como bloqueio criativo sem gatilho reconhecível, como pensamentos obsessivos sem explicação discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos da estrutura mental, nos centros de processamento cognitivo, para distorcer a interpretação da realidade, nos canais de criatividade para bloquear a expressão inovadora, nos sistemas de memória para comprometer o acesso às informações, nos mecanismos de análise para desequilibrar o discernimento, nos processos decisórios para prejudicar as escolhas. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações mentais. Que cada cadeia imposta aos pensamentos seja quebrada, que cada bloqueio instalado na capacidade cognitiva seja removido, que cada restrição colocada na expressão intelectual seja eliminada, que cada impedimento posicionado na função mental seja destruído. Que o campo mental seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em clareza plena, em criatividade abundante, em discernimento aguçado, em concentração focada, em memória precisa, em processamento ótimo, em expressão fluida. Vê as amarrações espirituais, aquelas que afetam a conexão com o divino, que comprometem a percepção transcendental, que diminuem a capacidade intuitiva, que reduzem a sensibilidade sutil. Amarrações que se manifestam como desconexão sem causa aparente, como vazio existencial sem razão evidente, como crise de fé sem origem identificável, como ausência de propósito sem gatilho reconhecível, como desalinhamento vocacional sem explicação discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos da estrutura espiritual, nos centros de conexão divina para interromper o fluxo de orientação superior, nos canais de intuição para bloquear a recepção de insights, nos sistemas de discernimento espiritual para comprometer a capacidade de reconhecer a verdade, nos mecanismos de alinhamento com o propósito para desviar do caminho autêntico. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações espirituais. Que cada cadeia imposta à conexão divina seja quebrada, que cada bloqueio instalado na capacidade intuitiva seja removido, que cada restrição colocada na percepção transcendental seja eliminada,
que cada impedimento posicionado na experiência espiritual seja destruído. Que o campo espiritual seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em conexão plena, em percepção clara, em intuição aguçada, em alinhamento perfeito, em propósito definido, em vocação manifesta, em missão realizada. Vê as amarrações materiais, aquelas que afetam a prosperidade, que comprometem a abundância, que diminuem a capacidade de atrair recursos, que reduzem o potencial de manifestação física. Amarrações que se manifestam como escassez sem causa aparente, como perda financeira sem razão evidente, como bloqueio profissional sem origem identificável, como impedimento de progresso sem gatilho reconhecível, como estagnação material sem explicação discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos da estrutura material, nos canais de recebimento, para bloquear a entrada de recursos, nos sistemas de gestão para comprometer a administração dos bens, nos mecanismos de multiplicação para impedir o crescimento dos valores, nos processos de manifestação para dificultar a concretização dos projetos. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações materiais. Que cada cadeia imposta à prosperidade seja quebrada, que cada bloqueio instalado na capacidade de abundância seja removido, que cada restrição colocada na atração de recursos seja eliminada, que cada impedimento posicionado na manifestação material seja destruído. Que o campo material seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em prosperidade plena, em abundância fluida, em recursos suficientes em manifestação concreta, em progresso visível, em crescimento constante, em estabilidade segura. Vê as amarrações relacionais, aquelas que afetam os vínculos interpessoais, que comprometem as conexões afetivas, que diminuem a capacidade de intimidade, que reduzem o potencial de união saudável. Amarrações que se manifestam como conflitos sem causa aparente, como afastamentos sem razão evidente, como desentendimentos sem origem identificável, como traições sem gatilho reconhecível, como rompimentos sem explicação discernível. Amarrações colocadas em pontos estratégicos da estrutura relacional, nos canais de comunicação para distorcer as mensagens, nos sistemas de confiança para semear a dúvida, nos mecanismos de intimidade para criar o medo, nos processos de compromisso para estimular a fuga, nas bases de parceria para incentivar a competição, nos fundamentos de união para provocar a divisão. Com tua espada de fogo, corta todas essas amarrações relacionais. Que cada cadeia imposta aos vínculos seja quebrada, que cada bloqueio instalado na capacidade de conexão seja removido, que cada restrição colocada na experiência de intimidade seja eliminada, que cada impedimento posicionado na manifestação afetiva seja destruído. Que o campo relacional seja completamente libertado para operar segundo seu design original, para funcionar conforme sua programação natural, para desempenhar de acordo com seu projeto divino, em comunicação clara, em confiança sólida, em intimidade profunda, em compromisso estável, em parceria equilibrada, em amor expresso, em conexão autêntica. São Miguel Arcanjo estabelece agora um escudo de proteção multidimensional ao redor desta pessoa, desta família, desta casa, de tudo o que lhes pertence e de todos os que lhes são caros, que este escudo seja impenetrável a qualquer forma de amarração espiritual, a qualquer tipo de bloqueio energético, a qualquer espécie de impedimento oculto. Que seja uma barreira absoluta, operando simultaneamente em todos os planos de existência, em todas as dimensões de realidade, em todos os níveis vibratórios, em todas as frequências energéticas. Que seja um campo de força dinâmico, adaptando-se automaticamente a qualquer nova estratégia de aprisionamento, a qualquer nova tentativa de limitação, a qualquer nova tática de bloqueio, a qualquer nova metodologia de restrição.
Que este escudo seja alimentado continuamente pela luz divina, renovado constantemente pela energia celestial, fortalecido ininterruptamente pelo poder angelical, mantido perpetuamente pela graça eterna. Que seja uma proteção ativa, não apenas repelindo investidas externas, mas também neutralizando quaisquer sementes de amarração que tentem se formar internamente, quaisquer embriões de bloqueio que tentem se desenvolver emocionalmente, quaisquer germes de limitação que tentem se estabelecer mentalmente. Que seja uma defesa completa, não deixando nenhuma área exposta, nenhum ponto vulnerável, nenhuma brecha explorável, nenhuma fissura aproveitável. Que este escudo seja visível no plano espiritual como uma esfera de luz dourada, como uma cúpula de energia cristalina, como uma muralha de fogo celeste que identifica claramente esta pessoa, esta família, esta casa como território libertado, como propriedade emancipada, como domínio livre protegido pelas forças da luz, pelas hostes angélicas, pelo poder divino. Que qualquer entidade opressora que ouse se aproximar seja imediatamente repelida, que qualquer energia limitante que tente penetrar seja instantaneamente dissipada, que qualquer influência bloqueadora que busque infiltrar-se seja automaticamente neutralizada. Que este escudo emita um sinal constante, uma frequência específica, uma assinatura vibratória que seja reconhecida em todos os planos de existência como um aviso claro, como uma advertência inequívoca. Este é um território de liberdade sob proteção celestial. Este é um espaço de autonomia sob guarda divina. Este é um campo de independência sob vigilância angélica. Aproximar-se com intenções restritivas resultará em confronto imediato com as forças libertadoras da luz. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa de libertação de amarrações espirituais e proteção divina. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente orações poderosas que transformarão sua vida espiritual. Você deseja uma libertação espiritual ainda mais completa? Torne-se um membro dos escolhidos de Deus e tenha acesso a vídeos exclusivos de orações especiais, meditações guiadas e rituais de libertação que não compartilhamos publicamente. O link está disponível em nosso perfil. Não espere mais para quebrar as correntes invisíveis que têm limitado sua vida. A prisão espiritual não é seu destino, e os escolhidos de Deus já estão experimentando a verdadeira liberdade. Escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo quebra todas as amarrações que me prendem, e faça parte desta corrente poderosa de libertação.